E das pessoas próximas eu ouvia cobrança. Você tem que ter mais força de vontade, deixar de ser assim. E isso me derrubava. Essa fala deles me fazia pensar que eu era um alienígena. Então veio essa pergunta, onde que eu errei? Onde quer que eu tenha errado, eu precisava parar de errar. Mas aí veio uma outra pergunta. O que é que eu devo fazer de diferente, então? Eu precisava de uma estratégia de tratamento diferente, porque conhecendo a psicologia como eu conhecia, afinal de contas eu era recém-formada, eu entendia que aquilo não era assim, não tem essa resposta, não tem uma saída. Mas para ter uma estratégia, eu precisava algo que eu não tinha, que era conhecer a ansiedade. E aqui que caiu a minha ficha. Eu estava me olhando como paciente e eu precisava me olhar como terapeuta. Como é que eu trataria a ansiedade em um paciente? Em primeiro lugar, eu precisaria conhecer a ansiedade. E a partir daí, a partir da resposta para essa pergunta, todos os outros dominós foram caindo. Eu precisava ser a agente da minha cura. E eu não tinha me ligado e não investia 1 minuto do meu dia para estudar o que era, como era, por que era. E veja, na época não tinha internet. Eu tive que garimpar. E a partir daí eu comecei a fuçar a literatura americana, enfim, fora do país, Quando eu comecei a estudar a fundo e a ser cobaia de mim mesma, a primeira coisa que eu aprendi que eu estava fazendo de errado era justamente querer tratar só o sintoma. Fazer com que aquilo desaparecesse a qualquer custo. E essa é a função do remédio. E o imediatismo é um sintoma da ansiedade, porque nós temos baixa capacidade de suportar o sofrimento. Só a ideia do sofrimento nos faz sofrer. Essa foi a primeira coisa que eu percebi. E isso acontece porque o ansioso tem uma imaturidade emocional, tem uma estrutura emocional de uma criança. Se você continuar explorando o meu material, meu site, os vídeos, enfim, você vai ter a chance de me ouvir falar mais sobre isso. Mas essa foi uma grande descoberta que eu tive. Eu precisava parar de fugir e querer eliminar os sintomas físicos. E eu precisava começar a tratar as causas da minha ansiedade. E aí veio um ponto de interrogação do tamanho do mundo, Quais são as causas da minha ansiedade? Na minha cabeça era a vida. Era a minha história, tudo que tinha me acontecido de ruim, tudo que eu tinha feito de errado, o fato de eu ser frágil, de eu ser uma coitadinha, de eu ser vítima. E isso não é causa de nada. Isso é uma crença negativa limitante, ou seja, essa é a autoimagem que se tem, o retrato que eu via de mim mesma. E o que de fato causa ansiedade são os pensamentos negativos. Então eu pensava assim, eu penso tanto negativo porque eu sou ansiosa. E na verdade é o contrário. Eu tenho ansiedade porque eu penso muito negativo. A ideia plasma a emoção, ou seja, torna material no meu corpo, se manifesta no meu corpo. Toda emoção é causada por um pensamento e eu não me ligava disso, eu não sabia. Eram os pensamentos catastróficos negativos, de autocrítica, de intolerância, de quase ódio a mim mesma, que eram diários, Era o imediatismo, era não querer sofrer, me pôr para baixo, a menos-valia, 24 horas por dia, que ligavam o meu estado de alerta. E aí eu comecei a entender o sistema nervoso, que é esse sistema, esse estado de alerta, que é o mecanismo de reação de fuga, luta e paralisia. E a outra coisa que eu descobri depois disso foi então que eu poderia fazer uma coisa que eu jamais imaginava. Mudar meus pensamentos. Como assim? O que é isso, afinal de contas? Sim, eu descobri o que hoje se dá o nome bonitinho de neuroplasticidade, mas eu descobri que nós conseguimos remodelar os nossos pensamentos, mudando as nossas crenças, mudando a concepção e a imagem que eu tenho de mim mesmo e do mundo. Neuroplasticidade. É um nominho difícil para dizer que sim, nós podemos gravar um novo pensamento. E eu comecei a aprender sobre o poder que a minha mente tinha. E na verdade sempre teve, só que eu usava a minha mente para algo ruim. E como hoje, diz o nosso grande sábio Eckhart Tolle, não é que você não sabe usar a sua mente, você simplesmente não a usa. Ela é que te usa. Eu escolho o que eu vou pensar, mas eu preciso aprender a fazer a escolha.
E isso é genial. Quando eu consegui finalmente vivenciar, né? Vivenciar, não entender. Primeiro eu entendi, depois eu fui vivenciar. Que eram meus pensamentos que geravam tudo o que eu sentia e que eu poderia ter a gestão sobre eles, mais uma revelação. Com o tempo eu fui aprendendo a fazer isso, a fazer a gestão dos pensamentos. Eu fui adquirindo prática, eu fui adquirindo maestria, aos poucos, devagar. E com o tempo eu fui percebendo que os pensamentos se dissipavam quando eu aplicava algumas técnicas de foco e concentração. Eu comecei a aprender a neutralizar as minhas crises por meio da gestão dos pensamentos. Eu comecei a conhecer as minhas crenças negativas limitantes e a mudar a péssima relação que eu tinha comigo mesmo, uma relação tóxica e quase abusiva, né, que eu tinha comigo mesmo. E eu fui tendo resultados práticos, que eram o quê? Eu ficava bem. Eu não tinha mais tanto o medo. E com isso eu fui me sentindo confiante. Eu comecei a perceber, a verificar e, portanto, a acreditar que funcionava. Eu comecei a ficar mais leve, me sentia cada dia mais livre e o alívio foi se instalando. 1 milímetro a cada dia. Eu estava ali. Eu acessei um eu que talvez eu nunca tivesse conhecido. E hoje eu ensino as pessoas a acessar esse eu por trás dessa nuvem, né, dessa muralha de pensamentos negativos.